Porque no tempo da antiga aliança, os homens teriam que usar armaduras, tocar trombeta, porque em Números 10 fala que ao sair para a batalha eles tinham que tocar trombeta para Deus se lembrar deles e ser com eles. Mas eles tinham que manejar espada, escudo, couraça, eles tinham que fazer isso e era contra sangue e carne. Tinha que lutar, tinha sim derramamento de sangue e era lei. Mas mesmo assim, Deus mostra que para eles vencerem as batalhas, por exemplo, Josué teve uma batalha que ele não conseguiu vencer e Israel saiu envergonhado diante dos seus inimigos e Josué foi e rasgou as suas vestes de vergonha. Porque Josué, irmãos, Deus só não colocou toda a terra debaixo dos pés de Josué como ele fez com Salomão, porque Deus deixou algumas nações ali para pôr Israel à prova. A terra seria toda subjugada diante de Josué. Josué obedeceu à lei de Deus. Josué foi irrepreensível diante do Senhor. Moisés foi repreendido, Josué não. Josué, até o nome, Yehoshua, nos lembra Jesus. E é uma figura, Josué figurando Jesus. Lá em Hebreus, quando o escritor de Hebreus está falando de Josué e fala de Jesus, no grego está Jesus para os dois. Só essa pequena diferença do nome é só no hebraico, de Yeshua para Yehoshua. Então Josué figurando Jesus, lutando com as 12 tribos, figurando a igreja, contra sangue e carne. Nosso aspecto agora de luta é outro, é contra principados e potestades e eles não são de carne e osso. Subjugavam as nações para introduzir Israel. Ao terceiro dia, como está escrito em Josué 1, na terra prometida. Cristo faz a mesma coisa, só que em patamares mais elevados. O ciclo continua. Só que são ciclos onde o patamar vai se elevando. Até que Cristo coloque as 12 tribos, isto é, a igreja da nova aliança, não na terra prometida ali como homens carnais, mas sim como reis e sacerdotes glorificados para reinarem sobre toda a terra. Terão acesso ao céu, os sacerdotes glorificados, mas reinarão a partir de Jerusalém. É a mesma figura. Então é incrível isso. Então eles tinham que lutar contra sangue e carne. Mas a vitória de todas as batalhas viria de Deus com o povo. Porque por um lado, Deus não precisava de espada, escudo, de habilidades para vencer a batalha. Deus já deixou muito claro através de vários episódios. Um anjo do Senhor, lá no profeta Isaías, ele em um dia derrota 180 mil assírios. Sim, ó. E ele não matou mais, não porque acabou a força, o anjo se cansou. Foi porque foi o suficiente para Senaqueribe voltar envergonhado. Voltar. Para Israel derrotar aqueles 180 mil, precisaria de uma grande batalha, onde teria derrota de ambos os lados. Tá vendo? E tem outros episódios onde você pode ver, por exemplo, no próprio contexto de Josué, Deus já ensinou para Josué que uma cidade foi cercada, a Jericó, ela foi cercada e Deus mandou ter ali 7 sacerdotes, 7 trombetas, e eles rodearem a cidade, darem voltas. Eu não lembro quantas voltas eram por dia, eu acho que eram 6 voltas ou 7 voltas por dia, ao torno de 7 dias. Então tinham 7 sacerdotes, 7 trombetas, a Arca da Aliança. Esse episódio está lá em Apocalipse com 7 anjos, 7 trombetas. Na última trombeta aparece a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. É o mesmo episódio. E Deus fez as muralhas caírem por causa dessa instrução, mostrando para Israel que eles venceriam as batalhas. Não era por confiar nos seus cavalos, na sua habilidade. Aliás, em Oséias 1, Deus fala isso. Então, por que Deus... Eu não saí do estudo não, tá, irmãos? Faz parte do contexto aqui. Por que Deus, então, pede para eles lutarem? Porque é um modo de pôr Israel à prova. É um modo de Israel lutar junto com o Senhor. Não faria sentido Deus sair apenas com o poder dele derrotando todas as nações. Porque aí como que ele colocaria o povo à prova? Como que ele iria mostrar para o povo que se o povo obedecia a ele ou não? Então o povo precisava sim
pegar espada, pegar escudo, precisava das habilidades deles. Mas se eles não obedecessem o que Deus falou, eles não venceriam, por mais habilidosos que eles fossem. Então Deus coloca o povo à prova dessa maneira. Porque quando o povo ganha, você vai ter a percepção de que todos unidos ganharam a batalha, porque batalharam bem. Mas quem estivesse conectado com Deus iria entender que não ganhou porque o braço é forte, porque manejou bem a espada, porque foi habilidoso, a estratégia de guerra foi boa. Tinha estratégia de guerra, mas não era por isso, era porque Deus manuseou as coisas. E Deus também queria mostrar para as nações que o Deus deles, o Deus de Israel, era um Deus poderoso que estava com eles, porque cada nação confiava nos seus deuses. Não é assim que o diabo faz? Ele engana determinada geração, cria os seus próprios deuses para eles confiarem nos seus deuses. Lembra dos Vikings, por exemplo? Eu agora tomo de você o seu poder. Eles tinham os deuses deles. Eu sei que eu estou falando de um futuro distante, mas foi assim em todas as épocas. Cada nação tem o seu Deus nos quais eles confiam. Em nome do meu pai e do pai dele. Os Vikings, por exemplo, eles confiavam em Odin, em Thor. O diabo criou uma distorção de tudo que era Deus. Eu, Odin, pai de todos, amo você! Então Deus estava mostrando para as nações naquela época que Deus estava no meio de Israel. Então as nações precisavam presenciar uma batalha justa, onde homens batalham com homens. Porque se for apenas Deus abrir o mar, jogar pragas e fazer coisas desse tipo, Deus varre o mundo inteiro, iria varrer o mundo inteiro diante de Israel. Mas olha como é que estava o coração de Israel. Olha para Números. Irmãos, quando vocês lerem Números, vocês vão ficar horrorizados. Como que Israel foi capaz de tentar Deus tantas vezes daquela maneira? Como? E não acabou ali. Em Deuteronômio, Deus avisa para Moisés e para Josué que Israel iria continuar tentando ele, provocando, se esquecer, abandoná-lo, adorar outros deuses. E aí você sai do livro de Josué, mesmo assim Deus cumpre as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, dá a terra para eles, aí a terra quase toda é subjugada diante de Josué, porque Deus havia avisado que a terra teria que ser subjugada antes deles herdarem a terra, que fica como parábola para o futuro. E mesmo assim, depois que Israel se estabeleceu cada um nos seus limites, cada um nos seus termos, eles começaram a se esquecer de Deus, como Deus havia anunciado. E aí vem o tempo dos juízes, e aí Israel entra naquele ciclo. É um ciclo onde eles não vão caminhando para frente, e sim para trás. Todos nós estamos num ciclo. A nossa vida são de ciclos. Deus estabeleceu ciclos, mas os ciclos, eles se repetem e eles têm que ir evoluindo num patamar mais evoluído. Um dia eu vou mostrar isso para vocês. É como se fosse num redemoinho. É um ciclo. As coisas se repetem, mas esse redemoinho ele vai subindo, subindo, subindo até te levar aos céus, até você chegar ao Santo dos Santos. Nesse ciclo de redemoinho, assim como Elias subiu aos céus, num redemoinho. Assim que tem que ser a nossa vida. Não aquele ciclo onde você fica parado, ou pior, aquele ciclo de redemoinho, porque um redemoinho é uma tempestade. Na palavra de Deus, a palavra para tempestade é a mesma para redemoinho. E aí Israel ficou naquele ciclo 40 anos no deserto, por causa da desobediência, dando volta ao redor da terra prometida. E depois eles foram indo para trás. Ao invés de subirem nas alturas, foram caminhando para o Sheol. Isso é muito brilhante. Eu estava meditando nisso sobre isso nesses dias. E é claro que eu vou precisar dos textos para falar isso para vocês, né? Então nossa vida é toda de ciclo. Só que esse ciclo, ele tem que nos levar para a frente, para o alto. Entendeu? Então, no tempo de Juízes, eles entraram num ciclo e foram cada vez piorando, como Deus havia mostrado. Então, não valeria a pena Deus ficar batalhando, varrer todas as nações com seu poder diante de Israel, sendo que Deus precisaria colocá-los à prova. Deus precisaria ensinar para eles.
Porque todos tinham livre-arbítrio. Tinham e têm. E enquanto Deus reprovava as ações deles, os livros iriam sendo escritos e registrados para nós, para ficar de figura. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10, que as coisas que sobrevieram sobre Israel no deserto ficaram escritas para nossa advertência. E não só isso, ele deu um exemplo do deserto, mas tudo o que iria acontecendo no tempo dos profetas, aquele ciclo de pecado, Deus iria repreendendo eles, iria profetizando a vitória deles no futuro, até mesmo repreensões, dos pecados de Israel, dos pecados futuros. Deus iria repreendendo, mostrando a vitória, fazendo promessas, explicando as coisas ocultas do livro da lei, e as coisas iriam ficar registradas para a gente, e os livros iriam sendo escritos para servir para a nossa instrução hoje. E Paulo viu, detectou tudo isso. E ele coloca aqui em Efésios. Entendeu? Então, voltando naquele assunto que eu peguei como um gancho. Nossa luta hoje não é contra sangue e carne, mas um dia voltará a ser. Contra sangue e carne. Também, assim como era no tempo de Israel. Os conectados com o Espírito de Deus entendiam que estavam lutando contra algo superior, contra algo maior. Os que não estavam conectados apenas obedeciam ordens, e os que eram infiéis caíam pela espada. E aí Deus colocava a prova, não para ele perceber, para ele saber, Deus já sabe, mas para ele mostrar para o povo. Como que é fácil do povo começar a confiar na sua própria força e no seu próprio braço. Ou seja, Deus está trabalhando em sinergia com o povo. Hoje, nós sabemos que nós ganhamos batalhas, não pode ser por derramar sangue. Porque o tempo hoje, o ciclo da nova aliança, não é a vitória que Deus, as batalhas que Deus nos dá e a vitória que Deus permite que a gente vença, não são por derramamentos de sangue, e sim por manusear a palavra de Deus, de maneira que aqueles instrumentos de batalha agora, Paulo colocou aqui, e ele, na sua própria habilidade mental, a conversão de ensinar nas coisas que você fala, como se fosse Israel no tempo antigo, confiando nos instrumentos, nos cavalos. Você tem que confiar em Deus, mas vai ter que usar a palavra de Deus como um guerreiro, entendeu? E aí toda a armadura de Deus envolve todos os instrumentos que nós vamos ver e ainda mais coisas que nós vamos ler. Eu fiz uma grande pausa para explicar isso para vocês, porque eu acho isso magnífico quando você começa a pensar nisso, no projeto de Deus, como Deus planejou revelar esses mistérios para que os apóstolos entendessem e escrevessem de uma maneira onde eles não explicassem tudo, mas explicassem de uma maneira resumida, que tivesse links com os profetas para que virasse pregações para a Igreja de Cristo. Entendeu? Então vamos lá. Vou desenrolar aqui.